Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou Alan Vieira. Eu sou engenheiro de telecomunicações e estou fazendo transição de carreira para a área de ciência de dados. Hoje a gente vai dar continuidade à saga de análise de sentimento de textos do Twitter. Nós vamos construir uma API Flask que utiliza o modelo de machine learning que foi treinado no vídeo anterior para fazer essa análise e armazenar no banco de dados e exibir quando a gente precisar. Antes de ir para o código, primeiro eu vou mostrar o fluxo dos dados. Então esse é o fluxo de dados. Como podemos observar, a gente envia a lista de palavras que a gente quer que a API do Twitter nos retorne os textos. Então a gente envia para a nossa API Flask, ele vai fazer a execução da extração de dados do Twitter, consultando a API do Twitter. Quando ele retorna, dando continuidade nessa etapa do pré-processamento, ele faz a limpeza dos textos, depois ele vai fazer a lematização desses textos, para depois processar o sentimento propriamente dito. Ele vai classificar o sentimento. Depois disso tudo, ele vai armazenar os dados processados dentro do banco de dados, que no caso da gente aqui é um MongoDB. E a gente pode usar o seu URL para retornar os dados, para a gente observar os dados e analisar os textos e o sentimento atribuído a eles. Agora vamos para o código para a gente ter uma ideia do funcionamento. Então, como podemos observar no VS Code, essa é a parte que a gente vai extrair um modelo. O modelo, a gente, como no vídeo anterior, depois de ter sido ajustado o modelo padrão, quem foi o ranqueado foi o Logistic Regression com Count Vectorizer. Então a gente vai pegar e vai salvar esse modelo. Aí a gente pega, instancia o nosso vetorizador, a gente roda os dados de treinamento com esse vetorizador, depois a gente efetua uma transformação com o TF e DF Transformer. Aí salva o dado transformado, para ele mudar de conjunto de dados de zeros e uns para um conjunto de números com ponto flutuante, com números reais. Depois a gente instancia o modelo também. E no final a gente, com a biblioteca Pickle, você pode usar outros métodos também. Eu no caso usei essa biblioteca. Usando a biblioteca Pickle, a gente vai empacotar os dois, só que em separado. A gente vai salvar o vetorizador e vai salvar o modelo. Beleza. Depois deles salvos, a gente vai partir para a API propriamente dita. Então vamos olhar o código da API. Ele foi todo projetado em módulos. Então a gente declara as bibliotecas. Esse é o código da biblioteca JSON, o Object ID do JSON também. O Flask Request e JSONify. O PyMongo, que é o cliente do MongoDB. Esse daqui já é a pasta, já é o programa onde está guardado o password do MongoDB. Aqui, onde está guardado o password do MongoDB, aqui já são as aplicações aqui, são os módulos, que é o extrai Twitter, para a gente extrair os tweets, o limpa texto, para a gente limpar o texto extraído do Twitter, e o classifica sentimento, para a gente classificar o sentimento do texto lematizado. Então vamos olhar esse código principal e ir entrando nos módulos. Então, a partir do código principal, eu vou dar uma pulada aqui nessa parte do encoder. Então a gente instancia o Flask, a gente chama o encoder aqui, que ele vai ser útil lá no final.
Aí depois de instanciar o Flask, a gente começa a conexão com o banco de dados. E aqui vem os endpoints. Esse primeiro endpoint é o post, onde a gente envia a lista com as palavras que a gente quer que o Twitter pesquise em sua API e nos entregue os tweets baseados nela. Então vamos lá. Essa parte de cima aqui, lista, que faz um request, ele pega essa lista que a gente envia. Depois que ele pega essa lista, ele manda para essa função de pega tweets, que é o extrator. Então a gente olha aqui para o extrator de tweets. O extrator nada mais é do que o nosso código de extração de tweets, feito no vídeo de extração, utilizado novamente no vídeo de ajuste de hiperparâmetros. Então a gente tem aqui, de novo, o tweet pass, que também é onde está guardado o password do Twitter. Aí a gente autentica, pegando as informações do Twitter, e chama, aqui instanciando a API do Twitter, essa aqui é do Twitter, e executa baseado na lista, executa a busca pelos tweets baseado na lista que a gente mandou para ele. Depois dele terminado, ele guarda dentro de um data frame. Ele pega um dicionário e guarda dentro de um data frame, para a gente poder facilitar na hora de fazer a execução da limpeza e da lematização. Depois da gente pegar os twitters, a gente vai fazer a limpeza dele. Então vamos para o código da limpeza, ele chama limpeza. O código da limpeza é o nosso código também conhecido de limpeza. Ele remove os caracteres especiais, transforma o texto todo em minúsculo, remove o número, remove pontuação, remove o URL e depois ele remove os emojis. E depois, porque no final, aí rola a lematização, depois vem a lematização com o spice, que a gente declarou lá em cima. Depois disso tudo que a gente roda a limpeza, a gente roda a lematização depois aqui, a gente roda de novo, a gente aplica de novo para colocar em minúsculo, porque depois da lematização com espaço ele coloca algumas palavras começando com maiúsculo. Depois que a gente termina, a gente salva no mesmo data frame do Twitter. Então vamos lá. Mesmo data frame do Twitter. Volta para o código principal. Depois do texto limpo, que na verdade ele foi limpo e lematizado, a gente vai partir para a predição de sentimento. Então ele vai classificar, ele vai pegar toda a coluna do data frame, que é text lemma, onde o texto foi lematizado, vai salvar em uma outra coluna chamada sentiment e vai aplicar esse sentimento. E a gente vai dar uma olhada lá no classificador. O que o classificador faz? De novo, importar do Pickle. Ele agora vai ler o que a gente salvou. Ele vai ler o modelo e o vetorizador. Então tá aqui, ó, Classification Model e o Vectorizer Pickle. Eles são o classificador e o vetorizador. Agora a gente vai carregar. Ele vai carregar o vetorizador ele vai carregar o vetorizador e o modelo aqui na frente, ó, carregando o modelo, porque primeiro ele vai vetorizar usando Transformer. Ele está recebendo o texto aqui direto. Ele vetoriza para depois ele predizer. Então isso aqui que ele vai fazer, essa função aqui vai trabalhar em cima do texto lematizado. Depois do texto lematizado, ele está classificado, então eu tive que criar também essa funçãozinha aqui para poder eliminar os colchetes, porque na verdade
a classificação sai aqui uma lista de um elemento. Cada linha, cada célula fica com uma lista de um elemento só. Então, para a gente ficar com a previsão limpa, somente o número, aí eu fiz essa funçãozinha aqui para a gente receber somente o valor que está dentro dessa... A gente recebe somente o valor que está dentro dessa lista. Beleza? Aqui embaixo a gente vai converter para o dicionário de volta, a gente vai converter o DataFrame para o dicionário novamente, para a gente poder salvar dentro do banco de dados. Aí a gente consegue mandar tudo de uma vez só. A gente envia a coleção toda transformada desse dicionário todo, usando essa função aqui do InsertMan para o MongoDB e envia tudo. Aí beleza, a gente recebe uma mensagem de trabalho realizado com sucesso. Beleza, aí aqui embaixo no outro endpoint, que é o que tem o get, a gente pode visualizar toda a coleção que está dentro do banco de dados. Para poder esse JSON funcionar aqui, para poder a lista ser possível retornar um JSON para a gente ver na tela, você tem que usar a função esse encode customizado aqui. Esse JSON encode, você declara essa classe aqui e instancia ela aqui embaixo. Só isso aqui atribuído ao Flask já vai fazer com que esse JSON que consiga pegar os valores do dicionário do MongoDB e exibir na tela. Só isso aqui já. Não, essa aqui de cima aqui no caso. Só esse daqui que é o find, que ele vai exibir tudo que está lá no dicionário. E o de baixo é para a gente limpar o banco de dados. A gente elimina tudo que está dentro do banco de dados para poder a gente fazer novamente. Porque o objetivo é a gente, quando extrai o dado para a API, a gente tem que usar ele em algum local. Ele ainda é visto só como um conjunto de dados. A gente ainda não consegue visualizar ele muito bem. Então eu vou executar aqui para a gente visualizar e ver como é que ele funciona na prática. Executando a API de análise de sentimentos do Twitter. Bom, a API já está no ar. Está em branco. Bom, vamos agora olhar para o terminal. O terminal. A gente dá uma olhada lá no banco, tá em branco, o banco tá vazio. Agora a gente vai vamos enviar a lista, que no caso tem as palavras Python, JavaScript e SQL. Vamos enviar para a nossa API de análise de sentimento. A nossa API Flask. Eu mantive essa barra de carregamento mais para a gente visualizar aqui no experimento, mas na verdade isso fica no lado do servidor, a gente não tem essa visão. Nem precisava ter.
Esse é o momento, essa é a etapa da extração de dados. A gente está extraindo os dados nesse momento. Agora a gente está removendo os caracteres, a gente está fazendo a limpeza. Agora a gente está fazendo a lematização. Depois de fazer a classificação. Então já foi feita a classificação também. O trabalho processado com sucesso. Agora o que a gente faz é olhar. Vamos olhar. Tá lá no formato JSON. Todos os dados. Todos os tweets com sua classificação. Tá aqui, ó, o index. Olha lá, o sentimento atribuído, o texto original, o texto limpo e o texto lematizado. E a trend, né, que seria a palavra-chave que a gente mandou para a API do Twitter. Beleza? Vamos dar só uma olhada no banco, só para a gente ver como é que ele fica. Tá lá o banco, seus dados estão lá, tá lá a mesma coisa, o index, o texto original, a trend, o texto limpo, o texto lematizado e o sentimento. Tá aí. Então agora a gente vai apagar. A gente vai usar o delete. Lá, banco limpo com sucesso, a gente olha para ele em branco, voltou uma lista em branco. Então vamos olhar lá no banco lá dentro do cliente do banco MongoDB. Compass, que é o cliente do MongoDB, a gente dá um reload data e tá lá o banco a gente vai lá no vazio. Ele existe, mas ele está vazio. Pronto, então isso aí é a aplicação que a gente fez de análise de sentimento de textos do Twitter. Então é isso que eu tinha para mostrar. Essa é uma API que é uma API feita em Flask para análise de sentimentos de textos do Twitter. Você pode fazer ela também recebendo direto um dataset já com os textos do Twitter e processando o sentimento na saída. Eu fiz uma dessa de teste já no passado e eu resolvi fazer dessa forma, de eu injetar uma lista contendo as palavras que me interessam, pode ser algumas marcas, pode ser marca da minha empresa, marca dos concorrentes, para poder eu analisar como é que elas estão no mercado. Então é bom você colocar até 10 palavras, porque senão pode tomar banimento do Twitter. Ela é muito boa para algumas empresas, você colocar a sua marca, colocar a marca dos concorrentes e ver como é que tá o impacto da sua empresa, o impacto dessas marcas pela ótica das pessoas no Twitter, para poder você ter uma ideia do que as pessoas estão comentando sobre sua marca, se está sendo positivo, muito negativo, ou está mais ou menos, para poder você ter uma ideia. É uma espécie de medir a sua temperatura no mercado, mas pela ótica do Twitter. Entendeu? Ele só está analisando os dados do Twitter, não das outras redes sociais. Mas fica muito bom para a gente usar aí. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que isso ajude de alguma forma. Então, tudo de bom para vocês e fique na paz.